Meus queridos, sempre com prazer eu inicio essa nossa palavra dizendo que é uma alegria, é privilégio meu poder entrar na sua casa, no seu escritório e no seu coração, se não for muita pretensão da minha parte. Nessas próximas conversas, vamos tentar responder a pergunta: o que é ou quem é Jesus? Hoje vamos pensar nesse tema, Jesus, o pão da vida. E eu leio em João, no Evangelho, capítulo 6, verso 35, esta palavra: declarou-lhes Jesus: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim, de modo algum terá fome, e quem crê em mim, jamais terá sede. Jesus aqui se coloca como o alimento espiritual para mim, para você e para nós. Ele usa essa figura bonita do pão, não é? Pão tem a ver com alimento. Nós nos fortalecemos comendo pão, nos alimentando em termos físicos e também em termos mentais, que o alimento para o corpo também fortalece a minha alma, a minha estrutura psíquica ou psicológica. Então, quando falamos em alimento, Jesus é o pão, ele vem preencher a necessidade que eu tenho de comida, no caso, comida espiritual. Eu preciso ter uma estrutura bem montada, bem forjada. Eu tenho que estar fortalecido, alimentado. E quando eu leio Jesus, ele diz: eu sou o pão da vida, ele está dizendo: eu estou fornecendo, suprindo a quem queira as condições para uma alimentação, para uma saúde espiritual da melhor maneira possível. É bom lembrar, queridos, que cada dia no mundo, diz as estatísticas, 800 milhões de pessoas não comem nada. É um dado que vai contra nós. Imaginemos, 800 milhões de pessoas não comem nada cada dia no mundo. Isso quer dizer 4 vezes a população do Brasil. Em algumas regiões da África e outras regiões, as pessoas têm 6 refeições por semana. A semana tem 7 dias, então um dia as pessoas não comem nada. Sempre vou a Cuba fazer conferências e trabalhos evangelísticos, missionários. Um domingo almocei na casa de um colega, pastor em Cuba. Uma colher de arroz, uma colher de feijão e meio ovo cozido foi que eu comi na casa dele, sem direito a repetir. E para melhorar a conversa, não precisamos ir na África, nem no Oriente, mas na cidade onde você mora, onde nós moramos, certamente conhecemos pessoas, bairros onde a fome, a carência, a miséria são grandes. Isso no aspecto físico, aspecto material. Mas a grande carência é a carência espiritual. E Jesus diz: eu sou o pão da vida. Eu sou o alimento que supre a sua necessidade espiritual, meu querido. Então, nessa correria de hoje, em que o mundo está passando mal em vários aspectos, mas a pior necessidade, ou a maior necessidade, é o alimento espiritual, a salvação da alma. E para essa necessidade, apenas um pão resolve: Jesus, o pão da vida. Jesus, o Filho de Deus, o próprio Deus que veio a este mundo e morreu na cruz por nós. E ele então disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim, de modo algum terá fome, e quem crê em mim, jamais terá sede. Você está com fome espiritual? Há carências do seu coração? Há dificuldades? Claro que há. Onde você tem procurado alimentar a sua alma? Em que pessoas ou em que filosofias você tem procurado
suprir as suas carências. Se você não procurar em Jesus o alimento para a sua alma, a sua alma vai morrer de inanição, de fraqueza, de tuberculose espiritual. Então, querido amigo, o que você precisa e o que eu preciso é somente isso. Jesus, vem ser o pão da minha vida, vem me alimentar, vem me suprir. Somos supridos espiritualmente por Jesus. E quem não se supre espiritualmente com Jesus vai morrer de fraqueza espiritual, ou seja, vai ficar no inferno por toda a eternidade. Que isso não seja com você nesse dia, nessa ocasião. Que Deus o abençoe. Não esqueça, Jesus é o pão para a nossa vida, é o pão da alma. Como precisamos dele. E sem Jesus não temos condições de viver. Que Deus o abençoe, que Deus o ajude. Amém. Mais uma vez, queridos, estamos juntos. E eu repito com prazer, privilégio meu. Que bom saber que eu, aqui no meu escritório, na minha igreja, posso dizer alguma coisa que vai muito longe e modestamente, e insisto, modestamente, fico feliz de saber que a palavra que sai daqui do meu coração para o seu coração pode ajudá-lo, assim como ajuda a minha própria vida. Nesta série, agora estamos pensando sobre quem é Jesus. Hoje, o tema é este: Jesus é a porta, ou Jesus a porta. E eu leio no Evangelho de João, capítulo 10, no verso 7, as palavras de Jesus nestes termos. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. O que é uma porta? Porta significa oportunidade perdida ou achada. Uma porta aberta quer dizer que está tudo bem, tudo tranquilo. Porta fechada tem sinônimo de não, de lágrima, de dor. Pode ser um quase também essa porta fechada. Por exemplo, uma família está num hospital. O pai da família está sendo operado. Há uma ansiedade, uma apreensão. Vai dar certo a cirurgia? Não vai dar? Daqui a pouco chega o cirurgião e diz assim: eu quase salvei o seu pai. Isso quer dizer porta fechada. O velho, e velho aqui de maneira carinhosa, o velho faleceu, o velho morreu. Quando Jesus diz eu sou a porta, ele está dizendo eu sou a solução. Portas se abrem, portas se fecham. Mas Jesus, posso dizer com certeza, é a porta que sempre está aberta. Usamos uma expressão, bati com a cara na porta, não é? O que é isto? Alguma coisa que eu pensava fazer em termos de acertar aqui ou acertar ali, foi frustrada a minha vontade, o meu plano foi frustrado. Bati com a cara na porta. Jesus diz: quem vem a mim, de maneira nenhuma eu o lançarei fora. Ele está dizendo: estou com os braços abertos para abraçá-lo, para recolhê-lo. Eu sou a porta aberta para ajudá-lo. O que isso quer dizer? Queridos, estamos falando agora numa questão tremendamente importante, que é a salvação da nossa alma. E a pergunta que eu faço para você, com toda a educação, com todo o carinho que eu possa ter: em que portas você está batendo para resolver o problema da sua salvação? A porta da reencarnação? O que é reencarnação? A pessoa morre, a alma vai e volta, encarna, desencarna. Em Hebreus está escrito, Hebreus 9:27, aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois da morte o juízo, ponto final. Aqueles que creem que a reencarnação vai purificar ou salvar a alma, esqueceram esse versículo. A morte, morremos uma vez só, depois vem a ressurreição final e pronto.
Claro que você pode seguir a sua filosofia ou religião que você quiser, sem problema nenhum. Mas a pergunta que eu faço é, esta porta que você pensa que está aberta, na verdade, é uma porta que está fechada e trancada. Outros acham que a porta das boas obras, da caridade, resolve o problema. Não. A salvação é por Jesus e mais nada. Ele é a porta, ele é a solução, ele é o caminho. Coisa boa quando ele vai chegar, a gente chega numa casa e não conhece a família, por exemplo, não é uma situação especial. Aí diz o dono da casa: Camilo, esta porta está sempre aberta para você. Isso me aconteceu um dia desses. Uma família que não é evangélica, e a filha estava muito doente e morreu, inclusive. A mãe da menina, depois da morte da mocinha, eu fui visitar a família, porque já tinha visitado até no hospital também a menina, e diz assim à mãe: Pastor Camilo, a porta da minha casa está sempre aberta para o senhor. Que coisa boa! E nós estamos abrindo portas ou fechando portas? Isso já tem a ver com a nossa postura como pessoa, como ser, esposo, esposa, pai, mãe, filho, não importa. E Jesus é a porta que está aberta hoje. Um dia essa porta vai estar fechada. Lembramos aquela parábola das 10 virgens no Novo Testamento. Iam participar de uma festa de casamento. 5 estavam preparadas para a festa, outras 5 não. Quando as despreparadas se prepararam e iam entrar na casa, foi dito assim: a porta está fechada. Perderam a festa de casamento, que era uma festa de uma semana, e que casamento bonito. Jesus hoje é a porta aberta. Um dia essa porta vai estar fechada. Que o dia da porta fechada é o dia da nossa morte. É o último dia da nossa oportunidade para acertarmos nossa situação espiritual. E eu, de propósito, sempre tenho pregado na minha igreja por muitos anos, quando apresento a mensagem evangelística, como costumamos dizer. Aí eu digo assim: você me pergunta, querido amigo, Pastor Camilo, o que eu tenho que fazer? Jesus é a porta, é a salvação, é a solução. O que eu tenho que fazer? Repetindo o que eu disse na outra mensagem: você tem que reconhecer os seus pecados, se arrepender desses pecados, confessá-los a Deus e aceitar Jesus como seu Salvador e como seu Senhor. Graças a Deus, Jesus é a porta, e esta porta hoje está aberta. Você está pronto a entrar nessa porta, ou seja, deixar Jesus entrar no seu coração, na sua vida? Faça isso hoje enquanto você pode. Que Deus o abençoe, e não esqueça: Jesus diz: eu sou a porta das ovelhas. Eu sou a solução. Eu sou o Salvador. Você precisa de mim. Sem a minha pessoa, sem a minha salvação, você está perdido. Pensemos nisso. Jesus é a porta que está aberta agora. Amém por isso. Entremos nessa porta. Amém. Queridos irmãos e amigos, repetindo com prazer: alegria minha, privilégio meu, podemos conversar mais uma vez. Estamos nesses dias agora com esta série Quem é Jesus? Hoje chegamos a esta colocação: Jesus, o bom pastor. Eu leio no Evangelho de João, capítulo 10, verso 11, palavras de Jesus: eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Vamos agora pensar lá no Oriente. Os judeus, os árabes ali, aqueles pastores todos, né? E lembramos do rei Davi, que foi pastor de ovelhas, e ele escreveu o Salmo 23, que é conhecido e amado em todo o mundo. Ele diz assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O que um pastor de ovelhas providencia para suas ovelhas? Providencia pasto verde, comida fresquinha,
gostosa. Água que não seja água de corredeira, porque a ovelha não bebe água de corredeira. Tem que ser uma água parada e limpa e tranquila. Esse pastor também, normalmente, conhece as ovelhas pelo nome. E temos aquela parábola da ovelha perdida. O pastor, no final do dia, vai recolher as ovelhas para o aprisco, para a casa onde elas vão ficar, a cocheira onde elas vão ficar. Ele então conta as ovelhas. O texto diz o texto bíblico que ele tinha 100 ovelhas. E ele conta 95, 96, 97, 98, 99. Quando vai puxar a 100ª ovelha, não vem a 100ª ovelha. Mas são 100 ovelhas, falta uma. O pastor reconta o rebanho. 99. O que ele faz? Ele deixa as 99 ovelhas guardadas, abrigadas, e volta o caminho que ele fez durante o dia, tentando achar aquela 100ª ovelha que ele perdeu. E lá pelas tantas, depois de cansado, ele olha lá num barranco, lá embaixo, vê a sua ovelha. Desce com dificuldades, pega a ovelha, coloca nos seus ombros e volta para casa, depois reúne os seus amigos. Gente, se alegre comigo que eu achei a ovelha que eu tinha perdido. Há uma história que eu estava lendo num livro sobre o Oriente, sobre pastores. Um turista americano estava lá pela Palestina e visitou uma criação de ovelhas. Conversando com o pastor, então foi bonita a conversa e o pastor disse para o americano: vamos fazer o seguinte, o senhor vai vestir a minha roupa, vai fazer esse sinal. Um sinal qualquer lá com a boca, que é o sinal que eu uso para chamar as ovelhas. Você vai vestir a minha roupa, fazer esse sinal e chamar as ovelhas. Ele fez. Nenhuma ovelha atendeu o seu chamado. Jesus disse: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e delas eu sou conhecido. Exatamente. Então, quando se fala em pastor, lembrar também que o próprio Davi, que foi rei de Israel, mas antes foi pastor de ovelhas, ele contou que, enquanto cuidava das ovelhas, teve um dia que mataram um leão, depois mataram um urso, defendendo as suas ovelhas. Então Jesus, o bom pastor, o nosso pastor, matou o urso, que é Satanás, matou o leão, que é a morte, matou e venceu tanto o leão quanto o urso, a morte e Satanás, venceu-os por nós. Então, quando ele diz eu sou o bom pastor, ele está dizendo: vocês podem vir a mim. Eu tenho condições de resolver os problemas espirituais que vocês têm. Você já tem em Jesus o seu bom pastor. Você está abrigado à sombra protetora de Jesus. Está comendo o pasto verdinho gostoso que ele te dá, a água fresquinha que ele também providencia para você. Você sente que está sendo protegido das investidas de Satanás, porque Jesus está realmente tomando conta de você. Você já permitiu que Jesus seja o seu pastor? Se não, meu querido, faça o que eu sempre digo: reconheça os seus pecados, se arrependa desses pecados, confesse-os a Deus e aceite Jesus. Faça de Jesus o seu pastor, porque o que você precisa é que eu também precisei fazer e já tenho. Jesus, meu pastor. Que Deus o abençoe, que Deus o ajude. É o nosso desejo, é a nossa oração. Amém. Queridos amigos, irmãos prezados, eu sou o pastor Camilo Caldas, da 7ª Igreja Batista de Campos. No dia 18 de outubro deste ano de 2017, eu vou completar 37 anos na igreja. Tenho tido o privilégio de fazer muita coisa boa para a sociedade, para a igreja, para a comunidade, e a nossa igreja tem um coral muito bonito, o coral chamado Delira Matos. Em março do ano que vem, 2018, o coral deverá ir a um trabalho evangelístico missionário no Paraguai, na capital, Assunção. Precisamos da sua oração. E se você puder nos ajudar financeiramente, por gentileza,
anote o telefone que está aparecendo nesta tela, entre em contato conosco e nós queremos já agradecer a sua oração, o seu carinho e inclusive a sua oferta que vai nos ajudar muito. Que Deus o abençoe. Muito obrigado.